Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da esquerda que resolveu desobedecer o governo e continua falando do Eduardo Bolsonaro o tempo todo. Não porque o Eduardo Bolsonaro está brigando com o STF, porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso, porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo aquilo. E com isso eles vão fortalecendo a candidatura do Eduardo Bolsonaro em 2026, sem dúvida alguma, né? Esse pessoal parece fingir que não entende que esse processo do STF contra o Eduardo Bolsonaro é um absurdo jurídico, sob qualquer ponto de vista que se veja. Não tem como defender isso de maneira alguma. Só evidencia o absurdo que é a perseguição que está acontecendo aqui no STF para todo mundo, para qualquer pessoa que queira ver a coisa de forma honesta, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Eduardo Bolsonaro criticou o STF, o que é ótimo. O STF está dizendo que está investigando o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, porque precisa, porque a Câmara não fez nada, porque o governo não fez nada. Não, o STF, você está investigando o Eduardo Bolsonaro porque você está fazendo perseguição. Ninguém tinha que fazer nada mesmo, o que ele fez lá não é ilegal. Vamos entender esse caso aqui e o que pode prejudicar, porque parece que tem algumas pessoas preocupadas que isso possa prejudicar a direita aqui no Brasil. Eu não vejo como que isso vai prejudicar a direita no Brasil, mas vamos entender o argumento deles aqui. Essa notícia foi sugerida por representante do Xvideos no Brasil, meu marido dorme ouvindo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Eduardo fez mais algumas falas aqui criticando, ele tem feito várias entrevistas, o que é muito bom, o nome dele está muito em evidência, isso é ótimo, o cara está ganhando luz própria, o que é uma coisa excelente, né? Eduardo Bolsonaro enfrenta Moraes e fala em fraude judiciária no STF. Esse processo contra ele é um absurdo completo, todo mundo sabe que ele não fez nada, ele não tem o poder de mandar no governo americano, né? O problema dessa história é que o governo americano quer bater no Brasil, quer bater no STF, o pessoal do STF morre de medo, é uma cambada de covardes, e aí eles sabem que a única pessoa que eles podem atingir é o Eduardo Bolsonaro. Eles vão abrir ação contra o Marco Rubio, vão abrir ação contra o deputado lá da Flórida, o Corey Mills, vão abrir ação contra o Trump? Não vão, né? Então eles vão abrir ação contra o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro só falou pro pessoal lá, né? Se você olhar na internet, você vai encontrar inúmeros vídeos do pessoal da esquerda, do PT, chorando. Não, que viemos aqui na ONU pedir para intervir no Brasil, para os Estados Unidos intervir no Brasil, para a ONU intervir no Brasil, para a Europa intervir no Brasil. Eles foram pedir a mesma coisa, foi o Eduardo Bolsonaro, foi lá pedir para os Estados Unidos intervir no Brasil. Agora, a esquerda se ressente porque no caso deles eles estavam errados, eles não tinham razão, por isso que ninguém interferiu. E no caso do Eduardo Bolsonaro, ele está certo, ele tem razão, e com isso está havendo a devida interferência americana, que eu nem chamaria de interferência, mas está havendo a devida ação americana no sentido de restaurar a legalidade aqui no Brasil, né? E aí o que ele colocou aqui, ó, ainda aguarda posicionamento daqueles que abrem inquéritos inócuos e acusam de ataque à soberania. Ou seja, o que ele está falando é que é um absurdo esse inquérito que está lá no STF, e ele tem razão nisso daí. Aliás, diga-se de passagem, foi um prêmio que o Alexandre de Moraes fez ter aberto esse inquérito, né? E a gente vai ver que esse inquérito foi aberto por absurdo, por falta de alternativa. O Alexandre de Moraes não tinha nada que ele pudesse fazer para atingir o Eduardo Bolsonaro, inventou esse inquérito, né? Aqui, ó. STF se relaciona com outros poderes na base da extorsão. Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo viu o que aconteceu com o Hugo Mota, quando o Hugo Mota ameaçou aprovar a urgência do projeto da anistia. Fizeram uma ação numa cidade lá do interior, lá da Paraíba, onde o pai do Hugo Mota é prefeito. Ou seja, é na base da extorsão, é uma coisa completamente aberta, completamente absurda. E é nisso que o STF está perdendo a razão, porque, de novo, eles são fortes, são fortes, mas estão ignorando o aspecto político. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, estão fazendo seu juízo de valor em cima disso. Por mais que esse pessoal estivesse acostumado durante muito tempo a fazer todas essas coisas na encolha, né, por trás dos panos, a verdade é isso, tá? Não tem nenhuma grande novidade no que o STF está fazendo, não. A política brasileira sempre foi muito suja, sempre foi muito na base de extorsão, de acusar os outros de corrupção e não sei o que lá por extorsão, sempre teve isso. A questão é que, antigamente, esse pessoal conseguia controlar o alcance dessa informação, essas informações só iam para a grande massa se fosse interesse dessa classe política dominante lá de Brasília, e agora eles não conseguem mais controlar. E agora que eles não conseguem mais controlar, a verdade fica evidente, porque as pessoas, não precisa convencer ninguém a nada, basta dar as informações que as pessoas percebem, né? Pô, é óbvio que o caso lá do STF com o pai do Hugo Mota lá na Paraíba não tinha nada a ver de corrupção e coisa e tal. Não estou dizendo que não possa ter corrupção, não. Pode ser que tenha corrupção. Mas evidentemente que o STF, neste momento, fazer uma ação naquela situação ali, naquela prefeitura, evidentemente que foi feito para chantagear.
o Hugo Mota contra o projeto da anistia. Um absurdo completo isso. E, da mesma forma, esse processo contra o Eduardo Bolsonaro, isso é alguma novidade? Não, o STF está acostumado a perseguir inimigos políticos, criando ações contra essas pessoas. A questão é que agora isso vem à tona, isso fica óbvio, isso fica claro, o rei está nu. Então o pessoal fica vendo o que está acontecendo e pô, fica evidente o erro deles, né? Agora, tem algumas pessoas que estão preocupadas com a atuação do Eduardo Bolsonaro, né? Então aqui, ó, a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos preocupa a ala bolsonarista. Eu não sei quem é essa ala bolsonarista que está preocupada com isso aqui, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que são pessoas que tinham expectativa de candidatar à presidência da República em 2026, e daí já viram que não vão ter chance, porque mesmo que o Tarcísio não seja o candidato do Bolsonaro, vai ser o Eduardo Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro. Então essas figuras que são mais ou menos bolsonaristas por aí, e que talvez tivessem expectativa de que o Bolsonaro, sem nenhuma outra opção, colocasse eles como candidato em 2026, estão chateados com isso. Eu só consigo ver essa possibilidade, né? Porque olha só, ele fala aqui, ó, na visão de um desses aliados, o filho do ex-presidente está cutucando o leão com a vara curta e jogando o Brasil contra os Estados Unidos, com consequências ainda imprevisíveis. Olha só, cutucando o leão com a vara curta, ele não está não, ele está lá nos Estados Unidos, exatamente porque ele sabe, que, aliás, ele tomou a decisão correta. Eu tenho que me redimir aqui, porque quando o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão de ficar lá nos Estados Unidos, eu fui um dos que critiquei isso, que falei que isso poderia causar, né, a sensação de que ele estaria fugindo e coisa e tal. Vejo que eu estava errado, ele estava certo, parabéns a ele. Agora, nessa situação aqui, não está cutucando com a vara curta, não. Ah, mas está jogando o Brasil contra os Estados Unidos. A impressão que dá é que o cara está falando assim, ó, pode ser que aconteça um golpe tipo Venezuela aqui no Brasil, né? Ocorra a venezuelização do Brasil. E é o que eu falo para vocês, essa chance sempre teve. Mas eu digo mais, fazer isso agora é muito melhor. Por quê? Porque a minha visão é que a grande chance de venezuelização é ano que vem. É quando o pessoal perceber que o Lula vai perder a eleição, que alguém da direita vai ganhar a eleição, e aí o STF perceber que a única saída que eles têm é a venezuelização. Aí sim vai acontecer. Adiantar esse processo é positivo, né? Até porque aqui, ó, outro considera que os ataques podem unir ministros divergentes da corte em nome do corporativismo e aumentar o que chama de perseguição. Ele acha, porém, que o espírito de vingança já está consolidado no STF, independente das ações do Eduardo. Então, pô, não tem crítica. Teve um cara que se diz aliado do Bolsonaro, que não é, certamente, porque se falou isso daqui, eu não sei, tô chutando Caiado, sei lá, ou Zema, sei lá. Alguém que estava ali na esfera de influência e tinha expectativa que poderia ser o candidato e agora não tem mais expectativa nenhuma, né? Então não faz nenhum sentido esse tipo de coisa aqui, né? E quanto a aumentar o corporativismo no STF, mais ou menos, né? Porque quando começam a surgir as sanções, quando começa a doer, o pessoal começa a perceber esse tipo de coisa, né? Até aqui o STF está muito nessa onda de que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque ninguém controla a gente. Nós somos o suprassumo, somos o topo da cadeia alimentar aqui no Brasil. Aí descobriram que tem uma cadeia alimentar maior no mundo, né? Que o topo da cadeia alimentar no Brasil não é o topo da cadeia alimentar de forma geral, né? Eles estavam muito nesse espírito que a gente pode fazer qualquer coisa. Se alguém não gostar, vai ter que entrar na justiça, vai entrar na justiça, a gente que vai decidir mesmo e pronto. Faz aí, foda-se, a gente faz o que a gente quiser. Esse pessoal estava muito confortável nisso. Eles estão agora, ainda estão na parte da negação, né? Lembra do ciclo do luto, né? O ciclo do luto começa com a negação. Estão na negação, não, que não vai ter nada, que não sei o que lá, que para com isso, não vai ter nada, pô, para. Daqui a pouco entra na negociação e depois vai ter aceitação, inevitavelmente, né? A esquerda está desesperada aqui. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos está cutucando o leão com a vara curta. A esquerda tá uma arara. Olha só, o governo fez a coisa certa. Parem de falar do Eduardo Bolsonaro. Vocês estão ajudando ele eleitoralmente. Mas o pessoal da esquerda não consegue, cara. Eles estão com o cu tão machucado, cara, que eles não conseguem parar de falar do Eduardo Bolsonaro, cara. Puta que pariu. É muito engraçado aqui. Aí, olha só, o STF justificando por que abriu o processo contra o Eduardo Bolsonaro. Olha só. Câmara faz vista grossa e sobra para o STF investigar Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o STF está investigando o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, só porque a Câmara não quis fazer o Conselho de Ética contra ele. Caramba, a Câmara ia fazer o quê? Ele não fez nada de errado. Ele foi lá no exterior para apresentar o problema, falar do problema, explicitar o quanto é absurda a situação do STF aqui. O que a Câmara ia fazer? Não vai fazer, não tem que fazer nada mesmo, né? Aí o STF, eu vou ter que investigar ele então. Ou seja, isso mostra, mais uma vez, que o que está se acontecendo aqui no Brasil não é justiça.
O que está acontecendo aqui é perseguição política, e pura e simples, sem nada além de perseguição política, que nenhum vestígio de justiça, de direito, de devido processo legal, de democracia, de nada, né? Aqui, ó, e outra coisa aqui, STF abriu inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. Ah, o executivo não faz nada, então vai ter que ser nós aqui mesmo fazendo e coisa e tal. Vamos fazer, vamos perseguir o Eduardo Bolsonaro aqui de qualquer jeito e coisa e tal. E eles parecem não perceber que essa demonstração de força deles começa a ficar, na verdade, ao contrário, né? Começa a mostrar para todo mundo que eles estão errados, que eles estão agindo como ditadores no final das contas, como perseguidores políticos abertos, né? Eu não sei se eles vão prender o Jair Bolsonaro na semana que vem. Na quarta-feira agora vai ter a entrevista, né? Vai ter o depoimento do Bolsonaro na semana que vem. Eu torço para que eles prendam, sabia? Na boa, assim, não que o Jair mereça, não merece, vai ser um absurdo isso. Mas que eu acho que o caldo vai entornar muito rápido nessa situação aqui no Brasil. Aqui, ó. Ordem de Moraes para investigar Eduardo Bolsonaro causou mal-estar no Itamaraty. Pois é, eu já falei sobre essa notícia aqui, mas vale a pena ressaltar isso, né? O Itamaraty virou e falou, olha só, já houve época na nossa história que o Itamaraty foi acionado para investigar estrangeiros no exterior. Sabe que época que ele está falando? A ditadura militar. É o que eu venho falando aqui há um tempão. Um monte de coisas que só eram usadas na época da ditadura militar estão sendo usadas agora, contra o Bolsonaro, né? A favor da esquerda, a favor do Alexandre de Moraes. Um monte de ferramentas que foram criadas na Constituição de 88 para combater a ditadura militar estão sendo usadas agora, como a suspensão do processo do Ramagem, como a imunidade parlamentar para os deputados, né? Essas coisas todas estão sendo lembradas agora pelo Congresso. Olha que coisa, exatamente, né? As coisas que chateiam o STF eram as coisas que foram criadas para chatear a ditadura militar brasileira. É o que eu falo para vocês. Se anda como um pato, nada como um pato, põe ovo como um pato, faz tudo como um pato, quaca como um pato, é porque é um pato, meu amigo. É uma ditadura que a gente está vivendo aqui. É exatamente igual usar a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional era um entulho da época da ditadura. Ninguém tinha coragem de usar a Lei de Segurança Nacional para nada. Nem advogado usava isso para nada. Porque era vergonhoso usar esse entulho da ditadura para isso. Agora, todos esses processos, todos os processos do Alexandre de Moraes têm a Lei de Segurança Nacional, os artigos da Lei de Segurança Nacional que foram incorporados depois no Código Penal, né? Todos eles são usados pelo Alexandre de Moraes. Um absurdo esse tipo de coisa. Mais do que isso, questão de abrir inquérito sem fim. O inquérito das fake news já foi renovado pela 20ª vez, já está valendo há 6 anos que estão investigando esse inquérito das fake news. O que tem para investigar que não conseguiram chegar num consenso em 20 anos, pô? 20 anos não, 6 anos. Caramba, não é possível, né? Ou não tinha nada, né? Ou esse inquérito é um inquérito igual eram os inquéritos da época da ditadura militar, abria-se um inquérito sem fim e ficava-se punindo as pessoas com medidas cautelares. É exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo nessa coisa toda, né? Bom, o STF intensifica ataques à família Bolsonaro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vão fazer ataques mesmo contra a família Bolsonaro. O que eles podem fazer. O que eles não percebem, mais uma vez, é que eles estão batendo no Bolsonaro, batendo no Bolsonaro, batendo no Bolsonaro, mas estão explicitando para todo o resto da população brasileira que isso é uma perseguição mesmo, que não tem nada de lógico, de justiça, de direito, e nada disso daí, né? O pessoal da esquerda, mais uma vez, está aqui. Não, porque o filho 03 pega 20 anos de cadeia ainda em 2026, segundo Eduardo Guimarães. Olha o desespero do pessoal. Eu não duvido que o Alexandre de Moraes condene o Eduardo Bolsonaro, né? A essa altura não tem nada de direito mais circulando aqui. Devido ao processo legal, esqueça, não tem mais nada. Não duvido nada, mas repara como é que o pessoal está empolgado. Mais do que isso, esse cara fala aqui também, ó. Não, porque alguns filhos do Bolsonaro ficarão inelegíveis em 2026, Lula se reelegerá com facilidade. Cara, isso é golpe, bicho. Isso aqui, o cara tá chorando, bicho. Alguém já foi ver se o Eduardo tá bem? Pessoal da família do Eduardo Guimarães, pô, faz um carinho pro cara aí, procura saber se o cara tá bem, porque, pô, falar uns negócios desse aqui. Olha o artigo do cara aqui, ó. Não, porque o poderoso chefão da família será enjaulado entre outubro e novembro e ficará no regime fechado por 5 a 7 anos. Terminará a vida fazendo bravatas no Clube Militar do Rio de Janeiro. Está dizendo aqui, né? 2 dos 3 filhos, os mais velhos, ficarão inelegíveis em 2026, mas não devem ser engaiolados. O filho 04 sairá do armário e será feliz para sempre. Pô, piadinha homofóbica ainda por cima. A esquerda é sempre isso. Adoram, não, porque a direita é homofóbica, não sei o que lá, mas eles, ó, se der oportunidade.
Michele se socorrerá de novo, coronel, não sei o que lá, não sei o que lá, o cara chorando. Lula se reelegerá com facilidade, coisa e tal. E aí depois você vai acordar, meu amigo, desse seu sonho ruim que você tá tendo aí. Eu vou te falar, ó, o pessoal da família do Eduardo Guimarães procura ver o cara, bicho. Ele não tá bem não, cara. O cara tá meio desesperado aqui. Vê lá com o cara lá se ele tá passando bem, coisa e tal. Ameaça de censura às redes sociais escala o duelo entre Moraes e Eduardo Bolsonaro. Aqui, outra coisa que eu acho lindo, que o pessoal está associando a questão das redes sociais com o Eduardo Bolsonaro. Pô, o Eduardo Bolsonaro ganhou, cara. Ganhou essa coisa toda de lutar pela liberdade de expressão de presente da esquerda. Cara, realmente, esse pessoal está tão desesperado que eles não percebem o fator político disso. Eles estão criando um monstro, igual criaram o monstro do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi um monstro criado pelo PT. O PT ficava batendo nele, falando, não, que absurdo, porque ele criticou a Maria do Rosário lá em 2020, 2001, 2002, sei lá quando é que foi aquele negócio. Nem lembro quando é que foi aquele caso do Bolsonaro com a Maria do Rosário. Ficaram batendo no cara, porque não sei o que lá, criaram um monstro, criaram o anti-PT, né? E quando o PT começou a fazer corrupção, quem que apareceu para ser a principal pessoa para guiar o país? O anti-PT. E estão fazendo o mesmo com o Eduardo Bolsonaro, estão garantindo a sucessão para a próxima geração. Acho lindo isso. Aqui, ó. Cerco Eduardo Bolsonaro embaralha planos do PL para o Senado, mas sem facilitar para o PT. O pessoal está dizendo aqui que agora ficou mais complicado para o Eduardo Bolsonaro concorrer ao Senado em 2026. Eu não sei não, tá? Porque eles estão achando que isso não vai acontecer nada, que o Eduardo vai poder voltar para o Brasil, que vai continuar do jeito que está. E eu estou falando para vocês, não vai ser bem assim. A coisa pode acontecer mais rápido do que esse pessoal imagina. Pode ser que esse ano ainda o Eduardo Bolsonaro já volte ao Brasil e ele vai estar plenamente capacitado a concorrer para o Senado ano que vem, ou para presidente da República também, conforme as coisas se encaminhem, né? Mas aí, o mais engraçado é que ela coloca aqui, isso tudo aqui, mas no final das contas não adianta, porque eles acham outro. E a verdade é que eles... Vamos supor que por algum motivo o Eduardo Bolsonaro não possa ser o candidato do PL ao Senado em São Paulo. Acha outro, meu amigo, mole pra caramba, fácil pra cacete. Aqui, o Carlos Bolsonaro deve disputar o Senado em Santa Catarina. Estou prevendo ficar em Santa Catarina, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? O Carlos Bolsonaro hoje é vereador aqui no Rio de Janeiro. E finalmente, no final das contas, o próprio Eduardo Bolsonaro deu a real sobre o que está acontecendo. O Moraes vai sair derrotado, porque ele não tem a verdade do lado dele. O ponto central é esse. No final das contas, toda essa luta do Alexandre de Moraes é injusta porque ele está errado. E isso está transparecendo não só nos Estados Unidos, na Europa, mas para qualquer pessoa que olhe para essa situação de forma isenta, né? É lógico, o esquerdista vai sempre achar que a esquerda está certa, o direitista sempre vai achar que a direita está certa. Mas o pessoal que está ali desapaixonado olhando para isso, está vendo que, caramba, que absurdo. Ué, por que estão punindo o Eduardo Bolsonaro se o pessoal do PT fazia a mesma coisa durante tanto tempo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.